Caros irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje a igreja celebra, nesta segunda-feira, dia 3, dentro da quarta semana do tempo comum, a igreja celebra a memória de São Brás, bispo da igreja. O evangelho de hoje é Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: O meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, começamos a semana contemplando este combate de Jesus com o demônio. O demônio que o tentou no deserto e que foi vencido no deserto. Esta batalha é antiga. Ela começa lá no Gênesis, no paraíso, quando o demônio consegue seduzir Adão e Eva e consegue colocar os dois contra Deus e fazer com que a harmonia que existia entre Deus e o homem seja quebrada. E a harmonia também que existia entre o homem e a natureza e os seus irmãos fosse quebrada. Jesus é sempre vencedor desta batalha. Nós encontraremos também na vida dos santos este combate, na vida de São Padre Pio, na vida de Santo Antônio de Pádua, na vida de São Francisco de Assis e de tantos santos. São Francisco, certa vez, exorcizou uma cidade inteira, a chamada cidade de Arezzo. Ele saiu rezando e juntando todos os demônios e conduziu os demônios para fora da cidade. E assim exorcizou uma cidade inteira. Conta-se que os monges do deserto exorcizavam apenas com um sopro, porque eram tão cheios do Espírito Santo que bastava soprar sobre os endemoniados e eles eram libertados.
Nós contemplamos no texto de hoje um homem que está endemoniado, que está tocado pelo mal. É claro que nós temos muitos modos de ver a ação do demônio. O demônio age de muitas maneiras. Ele age amedrontando, age oprimindo, ele age tentando e por último age seduzindo e por último age numa espécie de posse da pessoa, né? No texto em questão, o texto que nós acabamos de proclamar, este homem estava possuído por um demônio. Aliás, por uma legião inteira. Eram muitos demônios impuros que possuíam aquele homem. Jesus estava na chamada Decápole, que era uma região de 10 cidades pagãs, e quando desceu do barco, encontrou logo aquele homem impuro que ele veio ao encontro. Diz o texto que aquele homem morava no cemitério, quer dizer, ele vivia como alguém que já estava morto, porque era uma pessoa que ninguém tinha compaixão, que ninguém cuidava dele. E ele habitava os cemitérios, e diz o texto que já tinham tentado amarrá-lo, já tinham tentado algemá-lo com correntes, mas ele quebrava, porque havia uma força incomum nele. Ninguém era capaz de dominá-lo. E diz o texto ainda que ele vagava dia e noite pelos túmulos, entre os túmulos, e pelos montes, gritando e se ferindo com pedras. Uma coisa própria de alguém realmente que está fora de si, está tomado pelo mal, ferindo a si mesmo. E ele viu Jesus de longe, e ali começa um combate espiritual. Ele pede a Jesus: olha, me deixa entrar nesta manada de porcos, não me expulse deste lugar. Jesus diz: qual é o teu nome? Porque o nome revela a identidade, quem tu és mesmo. Todo exorcista sabe que a primeira coisa que importa quando começa um trabalho de expulsão do demônio é saber quem ele é, saber da identidade dele. Então Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque são muitos espíritos impuros possuindo uma única pessoa. E Jesus expulsa o demônio daquele homem e o liberta. E diz o texto que o demônio, a legião, entra numa manada de 2.000 porcos, e esses porcos se lançam ao mar e morrem todos afogados. Certamente aqueles que cuidavam dos porcos e os donos ficaram tristes ou apreensivos porque perderam 2.000 porcos. Não conseguiam ver a grandeza da ação de Jesus de ter expulsado um demônio. Mas também não só os criadores de porcos, mas toda a cidade ficou com medo, diz o texto, quando viram um homem libertado, sentado, porque veja que este sentar-se na Bíblia tem um sentido. Estar sentado é algo próprio das pessoas livres. Quem não é livre não pode sentar-se. Quem é escravo fica o tempo inteiro em pé, inclusive come em pé. Ele estava sentado, estava vestido, símbolo de retorno da dignidade. Quando o filho pródigo voltou para casa, a primeira coisa que o pai fez foi mandar vesti-lo, quer dizer, recuperar a dignidade de pessoa humana, de filho, de Deus. E estava no seu perfeito juízo. O demônio já não o dominava. E diz o texto que as pessoas ficaram com medo quando viram aquela libertação e pediram a Jesus que fosse embora daquela região deles. É curioso que eles preferem expulsar Jesus. Eles não querem que Jesus permaneça, porque em Jesus há uma força que desestrutura todo modo de viver daquela comunidade, daqueles povoados. Jesus, certa vez, denuncia: o demônio veio para roubar, matar e destruir. Quando ele entra na vida de alguém, este é o seu itinerário. Então Jesus expulsa o demônio e ao mesmo tempo é mandado embora daquela cidade. É curioso que as pessoas não conseguem perceber a grandeza daquele ato de Jesus. Elas preferem que Jesus vá embora, porque ele desestrutura o modo daquele povo pensar e viver. Eles conseguiam viver ou conviver com o demônio
sem haver conflitos, grandes conflitos. É curioso como às vezes nós nos acostumamos com o mal, nos acostumamos com o pecado, nos acostumamos com o erro, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, seja até mesmo nas estruturas